Sabe aquele filme que parece um efeito Mandela, que as pessoas falam e você pensa, mano, será que esse filme existe mesmo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo, e eu não tive outra alternativa a não ser assistir o inacreditável live action do Max Steel. Como faz isso? Com muita força, vamos. E assim, as minhas mãos estão limpas. A culpa de existir esse filme não é minha. A culpa é sua. Você que financia a cultura dos live action. Eu sempre fui contra toda e qualquer tipo de adaptação cinematográfica realista. Dito isso, hoje nós vamos revisitar essa obra esquecida por muitos. O live action do verdadeiro namorado da Barbie, até porque o Ken todo mundo sabe que é o amigo gay dela. Mas antes de começar o review, eu só peço uma coisa, por favor, se inscreve no canal. Eu vi que 70% das pessoas que me assistem não são inscritas nesse canal, então, cara, eu imploro, por favor. Mas bora lá para o que interessa. Max Steel, o filme. O filme começa com Max, o protagonista, e ele acabou de se mudar com a mãe dele para essa cidade nova. Cidade essa que a mãe dele e o pai já moraram há anos atrás, antes dele nascer. E assim, quando o Max chega nesse lugar, ele começa a sentir umas coisas meio esquisitas, vamos dizer assim. Mas enfim, como todo filme genérico, o nosso protagonista genérico vai para uma escola genérica, onde tem adolescentes genéricos que têm mais de 30 anos. E no caminho ele acaba sendo atropelado pela Sofia, que vai ser ali o par romântico dele durante o filme. E assim, eles nem precisam de muita interação, porque se você quer profundidade nesse filme aqui, cara, você não vai ter. Então assim, eles simplesmente vão se esbarrar e já estão apaixonados. Você não entende o porquê dessa menina gostar desse cara, que é um cara completamente esquisito, mas ela gosta, afinal de contas, ele é gatinho. Mas na escola, o Max começa a descobrir umas coisas ali sobre o pai dele, que ele era um cara muito benquisto. Enfim, toda essa cena da escola aí é só pra contar isso, que o pai dele era um cara legal. Mas aí o nosso protagonista, depois de um dia puxado, de muitos estudos, ele volta pra casa e ele acaba encontrando ali um homem jantando com a sua mãe, um cara que trabalhou com o pai dele. E assim, não precisa de muito tempo, porque esse filme é isso. Ele não... é uma bosta. Então logo de cara você já sabe que esse cara vai ser o vilão do filme, porque é o cara mais caricato da história. Na verdade, todos esses personagens aqui, cara, eles são... todos os atores aqui são uma porta. A única pessoa que, tipo assim, parece ter um rosto conhecido é a mãe do Max Steel. E eu fiquei pensando, de onde que eu conheço essa mulher? Eu já vi esse rosto em algum lugar. Foi aí que eu lembrei que é do Gente Grande 2, ou seja, a atriz mais famosa do filme é a esposa do gordo do Adam Sandler. Então, cara... E assim, durante esse período do filme aqui, começam umas frequências bizarras, sabe? Um som estranho. E aí nessa cena do jantar ali que eles estão comendo, começa uma cortação para um laboratório onde tem uma água azul brilhando. E assim, você sabe que vai ser importante, mas dane-se, não precisa explicar. Mas enfim, eles começam ali uma conversa meio superficial sobre a morte do pai dele, o que pode ter acontecido. Mas a mãe do Max fala, pô, ainda não é a hora, não quero que fale sobre isso. E enfim, aí volta para esse laboratório, começa ali uma confusão, uma explosão, mas assim, alguma coisa fugiu de lá e a gente não sabe o que é, ainda. Enfim, aí o Max também descobre ali um pouco dos seus poderes, que a mão dele começa a derreter ali, uma espécie de sei lá o que. E essa energia, que aqui é chamada de energia turbo, se você assim é um grande fã da lore Max Steel, você sabe do que eu tô falando. Mas enfim, o Max vai ali pra um date com a Sofia, que até esse momento a gente não sabe qual que é o nome dela, mas aí no meio desse encontro ele começa a agir de forma estranha, ele começa a suar frio, sabe, começa a dar aquela caganeira. Aí ele vai pro banheiro, começa a ter um acúmulo de energia, o corpo dele começa a brilhar, começa a sair aquele líquido na mão de novo, e aí ele sai correndo, deixa a menina lá, foge pra uma floresta no meio do nada, e aquela energia ficou tão acumulada que ele literalmente explode, causa uma explosão, e aquela explosão chama a atenção de um certo ser aí, que é aquele mesmo que fugiu lá no laboratório. E aí que aparece um alien ali, um tipo de robozinho, sabe, um Alexa. Você é algum tipo de robô? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. É uma espécie de robozinho ali alienígena, cujo nome é Steel, ou seja, Max Steel. Ah, merda, genial. Mas ele explica que ele chegou até o Max por causa da energia que ele produz e que o Max precisa dele pra sobreviver. E é basicamente ali uma relação de simbiose, porque o Max produz essa energia e se ele ficar produzindo sem parar e não tiver nada que tire, ele vai explodir de novo, só que dessa vez vai ser fatal. E o Steel, ele precisa dessa energia pra sobreviver. É a fonte de proteína, de carboidrato. Mas enfim, essa energia que o Max exala não chama só a atenção do Steel, mas chama a atenção de um monte de capangas genéricos, que começa ali a perseguir os dois, enquanto os dois estão nesse dilema ali de um entender o outro. O Max não tá muito aceitando, tipo, o que esse bichinho tá me seguindo? Mas aí eles fogem pra um galpão abandonado, onde nós teremos ali um videoclipe do Max aprendendo a usar os seus poderes. E aí o Steel, ele vira uma espécie de senhor Miyagi e começa a falar ali pro Max que se eles unirem
as suas habilidades, unir o melhor dos dois mundos ali, ele consegue, com a energia do Max, aprimorar as habilidades dele. E aí que o Max começa a correr rápido, começa a dar umas piruetas, começa a dar soco numa pilastra e quebra. E depois de muito slow motion, coreografia e explicações, os dois ficam em extrema sintonia quando eles se fundem. E aí, finalmente, temos o Max Steel, que aqui é essa armadura horrorosa de um Power Ranger série B, porque esse filme, ele foi baseado naquele Max Steel ruim, que é o Max Steel reboot lá que eles fizeram, e não no Max Steel casca grossa raiz que a gente conhece. Só por isso já é indício que esse filme é uma porcaria, porque escolheu o Max Steel errado. Mas enfim, a gente tem ali um vislumbre da armadura, e eles ficam fugindo ali dos capangas, que até então a gente não sabe quem mandou eles. Mas assim, tudo que aconteceu com o pai do Max, tudo que rolou ali, a gente não sabe de nada. A mãe dele não conta nada, e o Max também não sabe de nada. E aí que ele vai em busca de respostas. Ele vai lá na N-Tech, que é a empresa que o pai dele trabalhava ali, o laboratório que ele trabalhava. E aí que o Max faz a coisa mais inteligente do mundo, que é chama a Sofia pra ajudar ele. Afinal de contas, se ele já tá em perigo, por que não chamar ali a menina que ele gosta, pô? Mas aí lá ele se encontra com o vilão do filme, que trabalha nesse lugar. Afinal de contas, eles eram sócios, né? E aí o Miles tem uma conversa ali bem superficial também. Porque, cara, esse filme aqui é um cu doce pra contar sobre o pai do Max, que é impressionante. Que ninguém quer contar nada, cara. Que, de verdade, eu me senti um idiota assistindo esse filme. Porque, cara, eu não entendia nada do que tava acontecendo. E assim, chegou no final, eu falei, cara, faz sentido. Eles não explicaram, por isso que eu não entendi. Enfim, aí ele vai conversando ali com o Miles, e aí começa a ter aqueles sintomas de novo, aqueles sons estranhos, aquelas frequências esquisitas. E aí o Max faz o que ele faz de melhor, que é fugir. Afinal de contas, esse cara tem alergia à interação humana. O cara não consegue trocar uma conversa sem sentir dor de cabeça, sem querer fugir. Enfim, aí no meio dessa fuga ele começa uma tempestade, um negócio esquisito. Que assim, eu até fiquei feliz nesse momento, porque eu pensei que era o elemento lá do desenho, mas eu estava errado. E aí o Max Steel derrota ali o bicho de areia ali, cai um robozinho exatamente igual ao Steel, e a gente fica assim, meu, por que, né? O que tá acontecendo? E aí a gente descobre que o Steel, ele é uma raça alienígena chamada Ultralink. De todos ali, ele é o único do bem. É isso. A explicação é essa. E aí o Miles foi possuído por um desses Ultralinks malignos que querem ali roubar a energia do Max. E é por isso que tem essa controvérsia toda. Mas é aí que vem a reviravolta, porque os capangas vão até a casa do Max. E quando chega lá, a mãe dele fala, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Ou seja, ela sabia quem é aqueles capangas. E aí você pensa, nossa, pô, interessante, é ela que é a vilã do filme? Não. É revelado que ela é a verdadeira dona da N-Tech, ela é sócia majoritária. E assim, ela sabia de tudo o que aconteceu, mas ela não quis contar, porque se ela contasse já nos 10 primeiros minutos de filme, acabava com 15, entendeu? Enfim, ela meio que sabia de tudo ali, o que tava rolando, ela sabia o que aconteceu com o pai dele, o que o Max tinha aqueles poderes, mas ela falou, não, eu vou guardar pra mim. E assim, durante o filme tem toda hora um flashback do pai do Max fazendo alguma coisa assim, que é o Max sonhando, que é o Steel também sonhando, que o Steel, ele tem uma conexão com o pai do Max, mas a gente não sabe o que é, porque o Steel perdeu a memória. Então a gente não sabe o que tá acontecendo, cara. É incrível, ninguém sabe o que tá acontecendo nesse filme. Mas enfim, o Max vai investigar lá o laboratório do pai dele. Cara, nessa parte do filme aqui, eu confesso que talvez o meu roteiro esteja um pouco confuso, porque eu dormi assistindo o filme. E eu voltei ali pra ver algumas partes, mas eu não vi 100% de novo. Então pode ser que esteja um pouco diferente. Mas confia. Eu já tô fazendo o trabalho sujo por você. Você nem precisa mais assistir esse filme, entendeu? Então se eu errar esse pedaço final, cara, o mínimo que você pode fazer é ter um pouco de empatia. Mas aí o Max vai visitar ali o laboratório do pai dele, o antigo laboratório do pai dele. E aí é quando ele tá lá que chega o grande vilão do filme numa fantasia de Power Ranger, que é pra ter esse grande confronto. Ele acaba prendendo ali o Max. E aí tem toda a explicação do roteiro ali, por que o Max tem esses poderes, que não sei o que, piriri pororó. Mas o pai do Max era um alienígena, então ele tinha essa energia. E aí ele encontrou o Steel em algum momento pra fazer essa simbiose. E ele deixou o Steel com a missão de matar o Max caso ele perdesse o controle ali da energia. E o vilão do filme, ele tava querendo o tempo todo usar essa energia pra algum fim maligno que eu não entendi, mas era pra alguma coisa. Mas o Max ali consegue se libertar com a ajuda do Steel. E a partir de agora teremos o grande confronto, a batalha final.
Mas esse filme é tão incompetente que nem a famosa frase modo turbo eles conseguiram colocar nesse filme, porque o Max tá ali no final, ali precisando de uma força a mais, e aí começa a vir os flashbacks do pai dele e coisa do tipo, começa a motivar ele, e aí ele solta tipo, Steel, turbo. Cara, era tão fácil, por quê? Cara, se tivesse essa frase, 80% da minha opinião mudaria com certeza, mas até nisso os caras foram incompetentes, é impressionante. Mas enfim, aí tem mais um pouquinho de luta ali, né, CGI mal feito, coisa do tipo, marabalismos. Que coisa horrorosa! Mas enfim, o Max Steel derrota ali o Miles, o Power Ranger do mal, salva a mãe dele ali, que chega depois quando o Max já tá caído, e aí quando tudo termina, que a mãe dele fala, filho, senta aqui, deixa minha mãe te contar uma coisa. Ah, um detalhe que eu não contei é que o pai dele se sacrificou ali pra tentar impedir o Miles, que não foi suficiente. Então assim, a mãe dele sabia de tudo, exceto que o Miles era o vilão do filme. Ela sabia sobre o Max, ela sabia sobre o Steel, sabia que o Max tinha poderes, e ela quis guardar pra ela. E aí, o filme corta pra outro dia, ele vai até a casa da Sofia, e ele fala assim, Sofia, pô, gosto de você, não sei o que, pedir pororó, joga um papinho furado, eles dão um beijinho, o Max sai e voa pro alto, o filme acaba. Cara, é impressionante, eu não acreditei, Cara, esse filme, ele é inacreditável, assim, é um negócio surreal. Assim, de todos os reviews que eu já fiz no canal, assim, ele é o pior disparado, e olha que eu fiz sobre Canguru Jack, e cara, ele consegue ser muito pior, cara, tipo assim, no nível bizarro. De verdade, esse filme é podre, ele é feio, ele é mal escrito, os personagens são uma porta, cara, é inacreditável. No final das contas, eu só assisti esse filme porque eu tava de boa no streaming, e eu vi ali Max Steel, eu falei, cara, não é possível, existe um live action de Max Steel, eu preciso assistir. E cara, que arrependimento. O filme, ele tenta passar uma seriedade ali, ele quer ser uma ficção científica assim, sabe, interestelar, mas no final das contas, ele é só o Max e o Steel, é isso, o filme é isso. Max Steel.